Bem-vindos de volta a esta segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a banca, o setor imobiliário, o ouro, o gás natural, o S&P 500 e o DAX. Obrigado, Isabel. A semana passada foi de muita volatilidade, mas que terminou com ganhos em Wall Street. Mas podemos ver aqui, eh, maioritariamente verde, mas com algumas bolsas de vermelho, nomeadamente no setor bancário, não todo, mas o setor bancário com alguma contradição, mas, por exemplo, o Wells Fargo com uma desvalorização de 4%, o Banco of America 2%, e depois o resto do mercado muito mais tendencialmente bullish, mas como disse, com algumas bolsas de vermelho, com exceção aqui do setor imobiliário. O setor imobiliário parece estar agora a começar a corrigir e incorporar aquilo que o Mário referiu, que é a subida dos juros e o impacto que isso irá ter a médio prazo, de 6 meses, um ano, certamente que irá ter aqui alguns efeitos negativos que o mercado já está a antecipar. Em relação ao resto do mundo, o Brasil com correção, a Vale, por exemplo, com uma desvalorização de 5%, mas o vermelho dominou, e depois aqui a China com valorizações Alibaba com mais de 6%. Aliás, quando saiu uma notícia agora durante o fim de semana que Jack Ma regressou à China e que está a dar um impulso às cotações, mas as valorizações dominaram também nas principais praças mundiais. Aliás, como se pode ver por estes mapas, os mercados desenvolvidos até foram aqueles que subiram bastante, mas os emergentes estiveram um bocadinho acima. A China esteve mais otimista do que os Estados Unidos, já os Estados Unidos tiveram uma variação de cerca de 1%, e a Europa cerca de 2%. Portanto, houve aqui alguma disparidade de comportamento entre os principais mercados. Em relação aos gráficos, começamos com o ouro que assim que despoltou a crise bancária teve aqui uma valorização muito significativa, podemos ver estes dias de valorizações com barras verdes, agora está a consolidar, vamos ver se ainda vai testar esta linha amarela que está aqui nos cerca de 2.063 dólares por onça, será uma zona de resistência bastante interessante, caso quebre poderemos ter aqui novos máximos históricos no ouro, mas para já ainda está aqui a cerca de 100 dólares de diferença. O gás natural, Estados Unidos, mas também na Europa, mas nos Estados Unidos, podemos ver que já está bastante abaixo dos patamares pré-guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia foi aqui nos 2,5 e o gás natural nos Estados Unidos está a negociar a 2,28, 2,30, portanto o tempo também tem ajudado. Agora, se houver aqui algum evento disruptivo, poderemos ter o gás natural a vir testar os 5,2 dólares, o que seria mais ou menos duplicar o valor que está a transacionar neste momento. Portanto, algo que aconteça ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas eventualmente na Europa poderá levar o gás natural aqui de novo a disparar, não para os valores que atingiu o ano passado, mas o dobro neste momento que está a negociar. O S&P 500, que a semana passada valorizou um pouco, esta semana começou para já em alta, mas tem aqui esta linha laranja que se for quebrada em baixa, então poderemos ter os testes dos mínimos do ano passado nos 3.500 pontos. Portanto, é muito importante ver, aferir se esta linha vai ser quebrada em baixa ou se os 4.230 pontos vão ser quebrados. Se qualquer um dos lados vai dar início, muito provavelmente, a um novo ciclo mais significativo nos índices norte-americanos. Já o DAX, que se tem comportado melhor nas últimas semanas em relação aos índices norte-americanos, ou Wall Street, tem esta linha laranja nos 16 mil pontos como a resistência primária para já a atingir novos máximos, e vamos ver como é que a crise bancária aqui na Europa vai condicionar este otimismo que tem sido gerado desde o início do ano. E é tudo, Isabel. Obrigada, Marco. Mário, o Marco estava a falar do ouro, enquanto o ativo refugia a sua valorização. Acreditas que o ouro chegará aos máximos de que se falava nos próximos dias, talvez semanas?
vai depender, sobretudo, da continuação do movimento de instabilidade na Europa. Se os fatores da guerra se intensificarem, se houver uma intensificação da guerra na Ucrânia, o ouro vai ser muito utilizado como ativo de refúgio. Também, se houver um agravamento da situação económica, se houver mais bancos a entrarem em falência, se o sistema bancário entrar em colapso, obviamente que o ouro também vai beneficiar deste movimento. Eu, neste momento está muito perto dos máximos, está em 1951 para chegar a 2080, não é significativo, não é um movimento que seria propriamente o fim do mundo. Portanto, sim, acho que é possível que chegue, vai depender muito do desenvolvimento, dos desenvolvimentos económicos desta primeira metade do ano, e acho mais provável chegar aos máximos do que ter uma desvalorização forte. Mas depois existem aqui alguns pontos contraditórios, nomeadamente o ouro é visto como um ativo que também é bom para ter e para contrabalançar em relação à inflação, mas também a subida dos juros eh, é, é, é um adversário ao ouro, porque as pessoas, em vez de terem ouro, podem ter hoje em dia, por exemplo, depósitos e outros investimentos de curto prazo, como treasuries, por exemplo, que rendem já bastante aos investidores. Como é que tu estás a ver esta confluência de forças? Achas que o mercado irá agora mais tendencialmente para o rendimento de curto prazo e que isso irá também tirar algum capital do mercado acionista ou não? A subida das taxas de juros estão relacionadas com a subida da inflação. Uma subida da inflação é favorável ao ouro. Portanto, eu acho que a subida das taxas de juros em relação ao preço do ouro acaba por ter uma influência neutra a longo prazo. Eu eu não sou um apologista do ouro, eu acho que o ouro é é um mau investimento. Acho que o ouro nós fazemos um buraco no chão, tiramos o ouro, fazemos outro buraco ao lado e pomos o ouro. Portanto, não acho que não tem muito pouca utilidade o ouro para além de ficar guardado como reserva de valor. Ah, mas o que é um facto é que é utilizado como reserva de valor e é utilizado como reserva de valor em dois mercados muito grandes. É usado como reserva de valor familiar, tanto na Índia como na China. Quanto maior for a procura por parte destes dois países do ouro como reserva de valor, maior a probabilidade do preço dele subir. E uma subida das taxas de juro nos Estados Unidos é seguido obrigatoriamente por uma subida de taxas de juros na China, porque a China tem um peg de variação do yuan em relação ao dólar, que é muito estrito e que obriga a política do Banco Central chinês a ser alinhada com a do Fed. Portanto, todos estes fatores vão ter influência no futuro do ouro. A subida das taxas de juro, para mim, como é em função da inflação e a inflação é positiva para o ouro, acaba por ser mais negligenciável. Mas tens toda a razão. A partir do momento em que os depósitos a prazo ou os investimentos em títulos de dívida ficam com uma taxa de rentabilidade acima de 5, 6%, o investimento em ouro começa a ser cada vez faz menos sentido. Falaste da questão da banca europeia e a propósito, depois do stress com o Credit Suisse, nesta semana foi a vez do Deutsche Bank de estar também no centro das atenções. Queria pedir, antes de mais, para explicar um bocadinho o que é que se passou com este banco e, por outro lado, para perceber contigo se achas que a crise financeira está longe de terminar. É assim, o Deutsche Bank é um animal um pouco diferente do Credit Suisse. O Sim. Credit Suisse é possível, é um problema que é passível de ser resolvido de forma relativamente fácil, por via de uma aquisição. O Credit Suisse era uma instituição importante na Suíça, mas estava longe de ser um peso pesado da indústria financeira suíça. E a indústria financeira suíça, desde que foram reduzidas as condições de anonimidade das contas na Suíça, que o setor financeiro suíço tem vindo a sofrer de forma significativa ao longo dos últimos anos, com o desaparecimento significativo de bancos suíços. No caso do Deutsche Bank, é um problema mais grave. O Deutsche Bank regularmente, nos últimos anos, tem estado
envolvida em problemas, sobretudo reputacionais, como foi, por exemplo, o caso da Wirecard, quando foi à falência, o Deutsche Bank estava francamente envolvido no problema. Há sobretudo um problema reputacional com o Deutsche Bank e problemas reputacionais são mais difíceis de serem resolvidos do que problemas financeiros. Sim. Sobretudo, diminui a boa vontade de outras instituições financeiras de se associarem à imagem de um banco que tem problemas reputacionais. Além do facto do Deutsche Bank ser um banco demasiado grande para ser facilmente adquirido por outro banco. Teria que haver uma intervenção do Estado e teria provavelmente que ser uma intervenção conjunta de mais do que um Estado. Só o Estado alemão provavelmente iria sair das regras da União Europeia se fosse uma intervenção única do Estado alemão para salvar o Deutsche Bank. Isto tudo faz com que um possível colapso, esperemos que não aconteça, mas um possível colapso do Deutsche Bank tenha uma influência sistémica no mercado muito maior do que o Credit Suisse e, simultaneamente, muito mais difícil de resolver do que a situação do Credit Suisse. Esperemos que não aconteça, mais uma vez, a folha do Deutsche Bank não é igual à do Credit Suisse, é uma folha bastante boa, bastante saudável, uh, com alguns defeitos, mas é um problema sobretudo do Deutsche Bank, é um problema sobretudo reputacional. Obrigada, Mário. Vamos agora para mais um breve intervalo. Voltamos já.